Bora. Boa noite. Eu não estou pelo YouTube, eu estou aqui pelo aplicativo, então ser que tem algum delay, mas a gente está começando. Hoje o tema do nosso debate, a gente vai falar dados do laboratório, dos estudos científicos aplicados na prática. Existem muitos casos, como o caso do Alessandro, que vai dar o depoimento dele inicial, que a gente tem muito pouco artigo, estudo para um dado específico. A gente, quando trata uma pessoa, um atleta, ou pensa na sua performance, a gente tem que avaliar ele de forma individual. Então, aqui todo mundo vai passar a sua experiência com tecnologia, com exame físico, com história, com anamnese, de como a gente pode abordar uma pessoa. E um fisioterapeuta muito bom, o Pedro Pereira, me perguntou como é que era o script da gente, qual era a tecnologia que a gente ia usar. E, de propósito, a gente nunca faz o roteiro antes. Por quê? Porque a gente vai sempre a partir de um caso clínico. Então, se tiver alguma questão no caso clínico que a gente apareça, o Breno vai dar a visão dele de fisioterapeuta, o Miro de fisiologista do exercício, eu como ortopedista. Então, sempre a gente cercou dessas três formas. Como o caso do Alessandro hoje é um caso muito específico relacionado sobre uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, a gente chamou também uma nutricionista chamada Julia Angel, que é excelente aqui no Rio de Janeiro, entendedora profunda da bioquímica. A gente vê por todos os posts dela e por pacientes que a gente atende em comum que ela vai muito além da prescrição da dieta e sempre procura explicar para os atletas o porquê que ela está usando o alimento de acordo com essa questão bioquímica, para ter uma maior adesão. Então, o grupo é esse que está formado, a gente vai ver as perguntas de vocês aqui no YouTube, vai responder, e a único cronograma que a gente vai ter, a gente vai começar pelo Alessandro, que em cerca de 5 a 8 minutos vai dar um resumo muito da sua rotina, para a gente começar o debate, como é que é seu café, como é que é seu almoço, como é que é seu jantar, como é que é seu treinamento, qual o objetivo que ele tem, e a partir daí que a gente vai começar com a Júlia, em seguida, falando da visão dela em relação à dieta cetogênica, em relação à dieta carnívora, em relação às considerações positivas, porque o que a gente sabe é que os relatórios do atleta melhoraram muito com essa dieta. Só que a gente não pode tratar ele como uma verdade absoluta. Então, a gente vai ter aqui sempre o contraponto de uma avaliação individualizada e de como cada pessoa responde melhor a alguma questão. Então, Alessandro, se apresenta, fala um pouquinho aí de você, tá bom? Perfeito. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com essas feras aí, grandes amigos de longa data. Altamiro já me conhece desde das fraldas, né, Altamiro? Enfim, eu moro aqui na Flórida, meu nome é Alessandro Medeiros, tenho mais de 20 anos em esportes de endurance, e há 1 ano e 5 meses eu conheci três parâmetros da dieta ancestral. A primeira foi a dieta paleo, né? É uma alimentação paleo. Eu acabei de ler um livro e o livro me motivou bastante a começar a tirar o lixo da minha casa, industrializados, açúcar, farináceos, enfim. Fiz uma limpeza a princípio e depois eu conheci a low carb e aí depois veio a cetogênica e hoje eu estou há 5 meses na dieta carnívora, basicamente comendo animais, né? Comendo bicho. E eu já me conheço há quase 50 anos. A transformação foi incrível, da minha saúde, da minha disposição, da minha performance, da claridade do raciocínio, enfim, vários benefícios que a gente tem, que já é um pouco conhecido hoje da dieta cetogênica, né? Uma alimentação com os corpos cetônicos, né? Enfim, essa daí foi um pequeno resumo meu. Hoje eu treino para fazer um desafio, que eu vou correr 100 milhas de Key Largo a Key West, aqui na Flórida, só na dieta carnívora, só me alimentando de fontes animais. E nessa corrida de 100 milhas que eu vou estar fazendo, eu vou estar recolhendo exames sanguíneos, eu vou monitorar com o Breno na máquina, eu esqueci o nome da máquina, Breno. Corpus Lab. Isso, eu vou fazer avaliações de corpos cetônicos, glicose, enfim, tudo antes, durante e depois
da prova, para a gente ter algum conteúdo, como a dieta cetogênica e a carnívora funciona num atleta de endurance, né? Como não tem estudo, não tem nada. Quando eu comecei, eu fiquei receoso, porque não tinha nenhuma informação, mas então eu quero produzir esse conteúdo. Eu fiz há pouco tempo um pequeno desafio, eu corri 10 meias maratonas na dieta carnívora, 10 dias seguidos, e isso me motivou... Pequeno desafio. Isso me motivou para as 100 milhas, para os 160 quilômetros que eu vou estar fazendo. Eu me comportei muito bem, me senti muito bem, extremamente forte, recuperado para o outro dia. Eu ia fazer 7, meu treinador falou para fazer 7 só, eu completei mais 3 aí para fazer as 10, só para fechar redondo. Alessandro, só para a gente ter já me metendo aí, Gustavo, mas conheço talvez mais de perto, literalmente mais de perto hoje, né? Passa um pouco da sua rotina, só para a gente entender, que não seja a rotina só de hoje, né? Que eu sei que você trocou do triatlon para corrida agora, né? Mas você também, em bem pouco tempo, fazia os triatlons longos. Qual é, de forma geral, a sua rotina de volumes, assim? Você acorda que horas, faz mais ou menos quantos quilômetros, come o que antes, come o que depois? Em linhas gerais, qual é a sua rotina? Você acordou hoje, fez o quê? Para a gente ter uma ideia, só para eu chorar um pouco. Não, hoje está até leve, Breno. Quando a gente está nas provas de Ultraman, a gente sofre mais, né? Por isso que eu falei, fala do período do triatlon também, porque eu sei que você está no meio da transição. Eu comecei no triatlon, eu fazia as corridas de aventuras no Brasil, onde eu tive o prazer de conhecer o Altamiro, a Lisa, minha grande amiga também, esposa do Altamiro, o Breno, foi na época, eu falo logo depois do Breno. Enfim, eu fiquei mais de 10 anos também competindo em alto nível na corrida de aventura no Brasil. Quem não conhece, é uma prova extrema também, de vários dias, né? Isso, aí quando eu saí do Brasil, vim para os Estados Unidos e comecei no triatlon. E me apaixonei pelas provas de Ultraman, as provas de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bike e 2 maratonas para finalizar a prova. E quando eu estou no treinamento de Ultraman, o volume é bem grande, próximo da prova, né? Então, minha rotina de treino, eu acordo por volta de 3h30, 4 da manhã, treino. Isso hoje, tá? Na dieta carnívora. Eu saio 3h30, 4 horas, treino. Hoje eu fiz natação às 5 e fui trabalhar. Eu trabalho na FedEx e voltei e corri 50 minutos. Mas, basicamente, meus dias são 3h30, 4 da manhã, trabalho, volto para casa e treino outra vez. Basicamente é isso. Mas e a comida? Como é que você come? Como é que é? Todos os treinos da manhã em jejum, todos eles, há mais de um ano em jejum. E agora, de acordo com a minha nutricionista, eu estou perdendo muito peso, eu estou com 64 quilos. Aí a gente entrou com caldo de ossos após o treino da manhã e almoço ao meio-dia e janto agora por volta das 7. Mas basicamente carne. Mas espera aí, então de manhã você come, quando volta do treino, caldo de carne? Caldo de ossos, Caldo de ossos, aí almoça uma... Gente, vocês estão conseguindo ir? Eu tô com um problema aqui. Acho que a internet está falhando, internet, né? Que a nossa eu tô com um problema aqui na internet. Acho que eu vou ter que mudar de lugar. Ok, muda lá. Sem problema. Fala, Gustavo. Aí você Muda lá, Júlia. No almoço você come o quê? Dá um exemplo. Hoje eu comi moela. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Eu vou tentar. Hoje eu me alimentei de moela, Gustavo. Uhum. Era a comida que tinha disponível aqui. E agora à noite vai ser ovos com carne moída. Isso. Ovos com carne moída. E geralmente, então, é uma carne mais gordurosa porque você precisa de energia, não é isso? Basicamente carne vermelha, com bastante gorda, que eu como quase todos os dias. E vísceras pelo menos uma vez na semana. Com as vísceras. Ou fígado de boi, ou coração de galinha, ou moela, enfim. E nesse período você não teve nenhuma alteração de exame laboratorial? Colesterol, nada? Não, colesterol bem alto. Colesterol alto. Todos eles. Sempre. O triglicerídeos baixo, colesterol alto. Bem alto. Isso é uma coisa que tem que pensar a longo prazo, né? Eu não sou clínico, não sou cardiologista. Sim.
O Altamiro já me alertou isso. Alertou, Altamiro? Já me alertou. Não, mas vem cá. Mas eu acho que também a gente tem que alertar para a prova, né? Porque o cara que vai fazer 160 milhas, não, 160 quilômetros, pô, a prova por si só já é um dano, né? É sofrido Breno, demais, é isso aí, Breno. A teoria, pelo que eu já estudei, as pessoas que estão me acompanhando, tem 2 médicos no Brasil aí me acompanhando, tem nutricionista, enfim. É simplesmente virar a chave da nossa ancestralidade, né? A gente vai usar a nossa gordura como fonte de energia. Simplesmente isso. Né? A gente só precisa da adaptação, e tem atletas que se adaptam rápido, tem atletas que demoram mais. Eu, graças a Deus, eu me adaptei muito rápido e gostei, e estou gostando. A energia, você não sente aquela... Quando você está na vibe do carboidrato, a sua energia flutua muito. Né? Você tem os picos de energia, quando você toma um gel, você tem aquele pico de energia, depois ela te derruba muito rápido. Na dieta cetogênica, na dieta inclusive nas provas, né, Alessandro? Inclusive nas provas, que você percebe na prova, você está muito em fadiga, toma um gel, você tem ali uns 40 minutos de sobrevida, no máximo, depois realmente é um sofrimento brutal, é pior, aparentemente. Pior, isso. Aí é a questão mental do atleta que tem que estar funcionando. Eu fiz o Mundial de Ultraman ano passado, em 2019, e eu tive preocupação em perguntar à organização, que tem mais de 35 anos, essa organização, que se existia algum atleta que não ingeriu nenhum tipo de carboidrato durante a prova. Eles falaram, não tem nenhum maluco que teve que fazer isso, não. Eu falei, então você é o primeiro. E eu fui, ano passado, o primeiro atleta low carb a finalizar o Mundial de Ultraman. Só comendo, vou fazer o cardápio aqui para vocês. Batata doce com carne moída e sal dentro de uma packet de Ziploc. Esse foi o meu gel. Torresmo e ovo cozido. Só isso. De alimento, só isso. Mas nesse agora não vai ter nem a batata doce. Nessa agora não tem nem a batata doce. Nessa agora nem tem, Vinheiro. Não, agora é só... Essa das 100 milhas eu vou tá me alimentando basicamente de caldo de ossos. Só assim, nutricionalmente, caloricamente, de caldo de ossos só. Gente, eu queria pedir desculpa. Eu tive um problema com a internet, eu voltei agora, eu perdi o que ele falou, desculpa. Eu acho que está com ruído aí. Resumindo, o cara come carne o dia inteiro, caldo de ossos para fornecer energia. E uma coisa que eu fiquei preocupado, não para ele que está pensando em rendimento tudo. Ele falou que o colesterol dele é sempre muito aumentado. A gente sabe os riscos dessa questão do colesterol elevado a longo prazo. Então, isso é uma coisa que tem que deixar claro para quem está assistindo e quer fazer uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, que tem que ser muito bem monitorado, pensando nas questões a longo prazo, porque é diferente de alguém que quer performar, quer competir, quer combater um índice, é uma pessoa que quer fazer atividade física com uma longevidade. Você pode querer competir, fazer um Ironman, mas você é empresário, como eu, Breno, a gente sempre fala, né? O atleta profissional, o estudo é centrado nele, né, Breno? E o empresário, o estudo é centrado, o esporte é apenas um apêndice da sua vida, tem que ficar bem claro. Ele começou essa dieta agora, você começou, antes você comia carbo, você começou agora, você passou para cetogênica, foi isso? Foi. Não, eu já fazia low carb há um tempo já. E entrava em cetose quase sempre. Entrava e saía de cetose. Aí, quanto tempo isso, Alessandro? Quanto tempo isso? Deve ter uns 1 ano atrás, mais ou menos. Foi antes do Mundial de Ultraman. O Mundial de Ultraman eu fui em cetose, basicamente. Não fui nem em low carb, foi em cetogênica, basicamente. Pelo volume da prova que era e o mínimo de carboidrato que eu ingeri foi em cetogênica. Eu acho importante a gente falar que ele é treinado, né? Ele é atleta, então ele consegue usar esses corpos cetônicos como fonte de energia. Diferente de várias pessoas que são um pouco menos treinadas ou que não conseguem ainda entrar em cetose ou que não conseguem usar esses corpos cetônicos como fonte de energia, né? Acho que para começar a gente tem que pontuar essa diferença do treinado para o não treinado. E a adaptação também, né, Júlia? O tempo de adaptação. Isso eu considero que é importante. Ele até comentou, né? O Alessandro comentou que a adaptação tem pessoas que demoram um pouco mais, né? Até ontem o Gustavo também fez uma live e bateram muito nessa tecla.
Tem pessoas que se adaptam aí, em média, quase que 5 meses, aí para realmente se a pessoa está mais ou menos preparada para fazer uma outra prova. Eu que acompanho mais de perto aqui o Alessandro, né? Eu realmente vi uma modificação, poderia dizer assim, brutal na composição corporal do cara. Concordo desde 100%. o começo o Meiro também estava junto. Até hoje. Assim, a última vez que a gente se encontrou deve ter 2 semanas, Alessandro, praticamente, ou 3? Por aí. Por aí. Realmente teve uma mudança na composição corporal, assim, vem tendo, né? Já vem positiva, tendo... né? Uma mudança positiva. Para quem está ouvindo a gente, uma mudança positiva. Digo com bastante clareza, assim, eu vi o Alessandro ainda, né, com, assim, acúmulos de gordura incompatíveis, né, com grau de solicitação, porque eu também conheço bem ele pelo estresse que ele tem de trabalho, não é um atleta, né, que você fala assim, se ele tivesse um patrocínio e pudesse dormir de tarde, fazer um nap time e tal, esse cara era recorde mundial até os 150 anos. Não tem comparação, entendeu, com a cabeça que ele tem. Mas o cara, 6 da manhã tá no trabalho, então sai 5 da tarde, é duro. Ele, em um ano, realmente mudou. Hoje ele tem um físico de atleta. Você olha para o físico e você fala, esse é o físico de um atleta na modalidade dele, né? Que antes parecia que estava com uma sobrinha, entendeu? Eu falava, tem uma sobrinha ali, Alessandro, dá para zerar aquela pizza. Isso realmente foi algo que, a mim, impressionou muito, que os volumes dele de treino já eram absurdos, né? Assim, compatíveis com a prova, mas absurdos para minha mentalidade. E hoje o cara tá seco e, assim, a performance vem melhorando a cada dia, entendeu? Eu acompanho assim, um pouco os números. Em cetose, ele não quebra, né? Ele não depende do glicogênio, então ele não tem um finito, ele não quebra nessa atividade de endurance. Só que eu acho que vale a pena a gente dizer da diferença, que tipo de fibra você consegue usar corpos cetônicos como fonte de energia. A gente sabe que tem um tipo que não usa bem, então até que ponto, se ele precisar de um sprint final, se ele precisar de uma maior velocidade, ele não vai lesionar por uma falta de um outro trabalho, de um outro tipo de fibra muscular. Isso é com vocês, preparadores, legal, né? Legal. Não é a minha área, mas eu só mas a abordagem é ótima. Questionando um pouco. Mas, além disso, fala um pouquinho da adaptação muscular. Uma pessoa, não uma dieta carnívora, mas uma dieta low carb, que eu pego muito, principalmente, mulher querendo começar a correr porque quer emagrecer, e tem a dieta low carb, pouco carboidrato, e acaba fazendo uma dieta restritiva, e vem aquele fenômeno que é uma lesão atrás da outra, né? Dieta que eu sempre falo, eu não me preocupo, porque eu não sou nutricionista para saber se vai ser carboidrato, vai ser proteína. A gente precisa de energia para você realizar a sua atividade. Se vai ser com corpo cetônico, se vai carboidrato. Quanto tempo uma pessoa tem que se adaptar para fazer uma dieta cetogênica em média? Isso é muito individual, né? A gente tem até aquele teste da urina que já vê se você entrou em cetose ou não. Isso é uma questão muito individual, depende do seu tipo de treino, depende do que você está comendo. Por exemplo, se você comer proteína demais, tem gente que só tira o carboidrato e mantém a proteína muito alta. Você não entra em cetose. A gente estava discutindo até de manhã, né, Breno, do oxalacetato. Você vai continuar tendo esse oxalacetato aí e você provavelmente não vai entrar em cetose. Você vai continuar gerando o ciclo ali e você não vai interromper a glicólise. Você vai ter ainda um outro tipo de substrato, então provavelmente você não vai estar em cetose. Você pode estar produzindo corpos cetônicos, mas não numa quantidade suficiente para você realizar aquela atividade. Então não é simplesmente você tirar o carboidrato, é uma adequação da quantidade de gordura para a quantidade de proteína. Você não pode simplesmente tirar o carboidrato e manter a proteína muito alta, que provavelmente você não vai entrar. Aí você vai começar a ter os problemas, você vai começar a quebrar na atividade, você vai começar a não render, porque você não está em cetose e você não está tendo esse carboidrato. Então, ou seja, não vai funcionar. Eu não sei se é o caso da Alessandra, mas eu tenho muito paciente, até que alguns que a gente atende até em comum, que não usam, fazem a dieta cetogênica, e no dia da prova, às vezes, usam um gel para justamente ter essa melhora de um sprint final, de um tiro, né, Júlia? Você usar o carboidrato no dia da prova. Eu enxergo assim, a cetogênica ela é legal como uma adaptação, né? Você tem que olhar a sua prova-alvo e eu colocaria ela como uma importante sinalização para o seu organismo, para aumentar a mitocôndria, né? Aumentar aquela série, a gente sabe, PGC1-alfa, aumentar toda a sinalização e você conseguir aumentar VO2, você tem um processo legal, mas eu acho que você inibir totalmente a via da glicólise, que é uma via importante para alguns tipos de
de atividade, eu não acho legal. Então, o que eu acho legal é você conseguir fazer esse crossover energético, você usar gordura e carbo como fonte de energia. Então, eu faria um período de adaptação dessa cetogênica e depois eu volto com o carbo só para não te inibir essa via. E aí você consegue fazer um crossover e você consegue desempenhar muito bem na prova. Eu acho que a diferença estaria aí, de você não inibir essa via do carboidrato. Eu não sei se eu tenho que voltar um pouquinho, se eu estou falando muito... Ótimo, Ju. Gustavo, você fica metabolicamente flexível, né? Você pode entrar, sim, se você quiser, numa prova e consumir carboidrato. Você pode, Alessandro? Imagina, chegar na última hora de uma prova dessa e mandar um gel ali? Isso. É mais ou menos o programa? Feito. Eu fiz isso no Mundial, Breno. Maneiro. Na dupla maratona. Sobre 65 quilômetros, eu ingeri carboidrato. Eu ingeri um gel de carboidrato. Eu ingeri. Eu tenho curiosidade isso, porque tem pessoas também que são meio xiitas, vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo isso, não posso fazer nada. Não, isso é uma estratégia que ele, como atleta, respondeu melhor, mas ele não fecha a cabeça se ele precisar ingerir algum carboidrato. É uma questão de uma religião a dieta dele, né? Tem pessoas hoje que ficam defendendo sua dieta como se fosse religião. Ele não, ele usa que a forma que ele respondeu melhor, a composição corporal dele respondeu melhor. A única coisa que me preocupa é esse colesterol elevado a longo prazo, né? Isso me preocupa. Era sobre isso que eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho a maior curiosidade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu acho que está tendo um ruído de algum aí. Meu som. Eu acho que está vindo um ruído de algum microfone. Depois, se a gente puder testar. Mas tá ok, tá ouvindo só com um barulho grande atrás. Eu que estou de fone, acho que eu estou percebendo. Aqui onde eu estou não tem barulho nenhum, interessante. Não, então. Acho que é do Alessandro, que ele até saiu. Não, não, porque ele voltou e ficou igual. A gente testa, então, beleza. O que eu queria saber, baseado que a Júlia tinha ficado fora um tempo, e o Alessandro falou que o triglicerídeo dele é baixo e o colesterol bem elevado, né? Eu tenho muita curiosidade de entender, e é óbvio que eu não estou torcendo para isso acontecer, mas se por alguma razão o Alessandro tiver que interromper os treinos por alguma intercorrência clínica, por exemplo, um entorse de tornozelo, uma lesão muscular, o delta desse colesterol em atividade, que ele vai ter os mecanismos de uso desse colesterol como fonte de energia, tá? Mas se ele ficar sem atividade física, na intensidade que ele vem treinando, como é que faz para descer esse colesterol nesse delta de tempo que ele tem em que ele não pratica atividade física, não usa esse colesterol como fonte de energia, até que esse colesterol entre na dita normalidade? Porque eu até concordo que hoje, esse valor de colesterol, se ele é 5 vezes o valor da dita normalidade, não tem importância nenhuma, porque é como a gente está dizendo, uma dita normalidade. Para ele, com a atividade que ele faz, ele cria mecanismos compensatórios. A minha pergunta é, o que vocês pensaram como estratégia quando, por alguma razão, ele tiver que interromper os treinos na intensidade que ele faz e no volume que ele faz, com esse colesterol tão alto assim? Não existe nenhuma coisa, assim, nenhuma estratégia pensada para isso? Caramba. Vai com o Alessandro ou vai com a Júlia? Eu queria ouvir dos dois. Júlia, vai. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí de ômega 6 e ômega 3 nessa quantidade total de gordura, né? Eu não sei exatamente a dieta dele como é que é e como é que ele equilibra isso. Se ele está fazendo um excesso de saturada e muito, muito pouco ômega 3. E aí ficaria uma dieta até um pouco pró-inflamatória. Eu não sei como é que é. Mas o que você acha? Eu, como ortopedista, eu não entendo nada disso, né? Mas não tem problema o colesterol ficar alto? Vocês não levam em consideração? Não, tem uma pessoa comum, uma pessoa que fica sentada no sofá 8 horas trabalhando, com certeza. Porque, na verdade, esses valores são valores que a gente coloca como faixa de normalidade em cima, como acontece com a bioquímica sanguínea do exame laboratorial, aquelas faixas de normalidade ali são valores médios de uma população, mas você vai encontrar... O jogador de futebol geralmente tem colesterol mais alto do que a média da população? É raro. Ele também usa em alto rendimento.
Tem. Num grupo de 35 jogadores, você sempre tem 1 ou 2 jogadores com colesterol ou triglicerídeo acima da dita normalidade. Tá? Mas os caras administram isso muito bem. A minha dúvida é exatamente como quando parar lidar o treinamento. com isso. Se ele parar o treinamento de maneira abrupta... Exatamente. Isso me preocupa. Porque, assim, como que você traz esse colesterol para valores que, já que ele não está sendo utilizado como fonte de energia, o que vai acontecer com ele até ele voltar para níveis mais baixos? Vai diminuir na dieta? Não vai fazer a dieta? Como é que é isso? Você tem, Alessandro, alguma coisa em relação a isso ou nunca pensou? Eu acho que ele perdeu um pouco da... Você está ouvindo agora? Eu perdi a conversa, estava sem som aqui, porque eu não sei. Então, o Altamiro comentou, de forma geral, existe alguma preocupação ou você já tem algum planejamento, caso imagina, né? Você tem uma lesão de tornozelo, algo que tenha que te fazer parar um pouco o treinamento de maneira instantânea quase, né? Durante 1 ou 2 semanas, você tem algum planejamento para como é que você controla esse colesterol, entendeu? Ou nem pensa nisso, é melhor nem pensar, né? Quando a gente treina, é melhor, cara, deixa acontecer, porque... Não pensei, não. Nunca parei para pensar, não, Miro. Eu nunca parei para pensar isso, não. Mas, sem dúvida nenhuma, vou adequar, né? Eu tenho que... Pela pergunta que você me fez há um tempo, para onde está indo, né, essa gordura, né? Para onde está indo essa... Exato. Hoje eu sei que está indo no treinamento, depois indo na competição. Isso, quando você me falou isso, eu comecei a pensar e pesquisar também. E, sem dúvida nenhuma, me veio isso à mente. Se eu parar isso daí, eu acho que vou ter que... Vai ter que ajustar. Vou ter que fazer alguma coisa, tem que... Esse equilíbrio, na verdade, eu vejo que é uma coisa que é natural em qualquer modalidade, em qualquer tipo de dieta, né? O cara que está performando, a pessoa que é atleta, ele ingere mais calorias, proteínas e assim vai do que a população em geral. Quando para a modalidade, é normal que ele volte a dietas, digamos, né, de pessoas não atletas, pessoas ditas normais, assim, né? Então, acho que é uma adequação que qualquer um deveria fazer. Realmente, como isso vai voltar, e o que eu percebo pela literatura, que é uma coisa até muito mais relacionada à nutrição, mas óbvio que envolve o nosso treinamento, que era aquela relação de intensidade com nutriente, né? Então, falava, quanto mais se aumenta a intensidade do exercício, mais você depende dos carboidratos. Quanto mais baixa a intensidade, mais você depende das gorduras. Mas, assim, desde 1999, vem estudos demonstrando que a grande resposta para essa questão é a disponibilidade, independente da intensidade. Se você está fazendo exercícios em alta intensidade e você tem a disponibilidade de gordura, é óbvio que num período muito curto de tempo, o seu corpo não conseguirá se adaptar àquele novo suprimento que você está dando. Mas em pouco tempo, ele já começa a se adaptar e te colocar a performar em, talvez, intensidades muito semelhantes, utilizando muito mais a gordura como fonte energética. Aí quebrou um conceito que nós, do treinamento, utilizávamos muito, que era o conceito de faz atividade em alta intensidade que você vai queimar muito carboidrato, faz em baixa intensidade você vai queimar muita gordura. Então, em tese, né, para queimar gordura, atividade de baixa intensidade. Para utilizar carboidrato como fonte energética, atividade de alta intensidade. Isso era comprovado. E aí chegou esse autor e fez um teste cruzado, botou sujeitos para treinar 60% da intensidade máxima e 80% da intensidade máxima. Só que ele pegou, na verdade, dividiu em 4 grupos e colocou um aporte diferente. Mais carboidrato para o grupo que treinava em menos intensidade, mais gordura para o grupo que treinava em mais. E cruzou as informações. E ele viu que independia da intensidade, dependia do quanto você dava. Então, você deu mais gordura, o cara vai usar o que tem, meu irmão. Se aquilo que está disponível, o corpo vai se virar para usar. Óbvio que, apesar do estudo ter sido quase que imediato, né? Eles fizeram na hora e viram o resultado, cronicamente, isso daí parece que vai aumentar. Então, acho realmente que a gente tem uma capacidade de adaptação muito maior do que a gente tem, do que a gente se preocupa. Óbvio que não adianta você bagunçar a sua dieta todo dia. Mas isso usando sempre a via aeróbia, né? Mas com 85% da intensidade máxima. Tem algum componente anaeróbico nessa brincadeira, né? Com certeza, 85%. 85% é muito alto. Está quase virando. É o estudo Faster, Breno? O quê? É o estudo Faster? Não. O Faster, que na verdade eles tentaram definir, né? O Faster veio depois disso ainda, tá? Ok. Isso foi em 99. Óbvio que vem muita pancada em cima disso desde então, mas já tem vários outros estudos que tentaram, assim, reavaliar o conceito e chegaram em respostas muito semelhantes.
E, então, realmente, óbvio que eles avaliaram enzimas que vão entrar no metabolismo aeróbico, enzimas que vão utilizar carrear melhor a gordura, e viram que a gente não depende só. A intensidade não é o que define primordialmente assim, o tipo de substrato energético que você vai utilizar. A fonte, exatamente. Já tem 26 minutos dessa introdução que a gente queria. E a gente Estamos só falando de T-bone steak ainda, cara. O carnívoro dominou a gente, cara. Exatamente. O que acontece? Entrando agora nas tecnologias, trazendo o caso de um atleta que tem uma peculiaridade que a gente dificilmente vai ter um estudo. Quantos anos você tem, Alessandro? Não precisa ser certo, faixa etária. 49, vou fazer 50 em setembro. Então, num artigo científico, atleta de 49 anos, para correr 100 km, não tem isso em estudo científico. O que você vai analisar no Corpus Lab dele? Explica que tecnologia é essa, Breno. Então, é interessante, que a gente até fez há pouco tempo, né, e está programando agora de fazer, quando ele começar aí essa prova sequencial, a gente vai tentar fazer na periodicidade mais próxima possível. Corpus Lab é uma máquina que mede a bioimpedância, junto com uma oximetria, que também não só mede a saturação, mas mede o pulso, mede as várias ondas que a gente tem ali, né, para caracterizar resistência aórtica, resistência da carótida e tudo mais, stiffness, vascular stiffness. A gente mede a resistência galvânica da pele, que a gente consegue avaliar como é que as glândulas sudoríparas estão funcionando, e faz um eletroencefalograma para medir um pouco como é que a gente está, o grau de estresse cortical dele. Então, é realmente super rápido. Acho que o conceito mais interessante sobre isso tudo, se você for dividir as máquinas, né, Gustavo, você vai dividir uma oximetria. Todo mundo tem em casa, né? Se me der tempo, eu abro a gaveta e te mostro aqui. Eu trabalho praticamente com oxímetro na mão. Então, se for uma bioimpedância, todo mundo tem, né? E assim vai. São máquinas bastante simples, né? Digamos assim, quase que rudimentares. O grande conceito é você integrar tudo na avaliação ao mesmo tempo. Então, quando você integra tudo e consegue ver composição corporal, funcionamento cardíaco, nível de estresse cortical, nível de fadiga. Então, uma coisa que a gente detectou no Alessandro... Avaria fadiga central e fadiga periférica. Com que dado? Então, na verdade, mixando com a variabilidade da frequência cardíaca. Esse é o principal. Só para galera entender, porque não conhece. Claro. Então, a gente pega também, integra essas informações exatamente no mesmo tempo, aí você consegue ver um perfil do sujeito, né? E em 2 minutos. Então, não é nada que... Absolutamente não é nenhum método invasivo. Você consegue ter um dado bastante objetivo da pessoa. E nos Estados Unidos, eles chamam de screening, né? Ele não pode ser caracterizado como nenhum método diagnóstico. Então, digamos, seria aquela entrada na clínica que o cara vai falar assim, você tem o quê? Lembra que quando você passa no hospital, o cara vê se tem febre, vê como é que está a pressão. E é exatamente isso que a máquina faz. E aí depois fala, ó, seu grau de estresse cortical está muito elevado, pum, vai para lá. Seu grau de fadiga central está muito elevado, pum, vai para lá, pelo eletroencefalograma. E a gente consegue perceber que em alguns momentos do treinamento você consegue ver fadiga central muito elevado, estresse baixo. Então o cara está treinando muito, mas ele não está, em tese, preocupado, não está estressando aquela modalidade. Outros momentos, perto de competição, a gente vê um estresse muito elevado e a fadiga baixando. Então o Alessandro estava altamente equilibrado, impressionante, entendeu? Então, é óbvio que a gente já fez a avaliação tem umas 3 semanas, acredito que o volume dele esteja aumentando muito. E outra coisa, a gente aqui, o Monerá, amigo nosso, fala muito do metaboloma, né? Vocês veem alguma... Nesse sentido, no caso de um atleta desse, vocês usariam para alguma coisa ou para esse caso não, Breno? Miro Altamiro, também? Eu acho que o Alessandro não fez, mas o Altamiro usa mais isso. Miro Seu áudio está desligado. Liga aí, Miro, seu som. Melhorou. Usaria com toda certeza o metaboloma. Com toda certeza. Investigar o quê para a galera entender? Muita gente não... Então, o grande lance do metaboloma é que você não investiga nada. A gente chama de avaliação on-target. Você não olha para uma substância específica. Você faz um mapa de todo o funcionamento do metabolismo e acompanha as alterações que esse mapa vai te demonstrar. Entendeu? Você não olha para nada especificamente. As sessões de treino, por quê? Porque essa variação ela acontece por N razões. Ou a intensidade do treinamento, ou a sazonalidade, em que período do ano você está. Você fica acompanhando exatamente a modulação de todas as substâncias que você puder medir ao mesmo tempo. Tá? Isso eu faria com toda certeza.
E eu tenho muita curiosidade de saber também a resposta do BDNF, que é uma neurotrofina, que ela atua na plasticidade dos neurônios. Tá? É um fator de crescimento, ou seja, ajuda no surgimento de novos neurônios e nas conexões sinápticas. E assim, se você pensar que ele tem uma dieta cetogênica, então, assim, balanço nitrogenado, quantidade elevadíssima de corpos cetônicos, pensando nisso em termos de barreira hematoencefálica, eu tinha curiosidade de saber, assim, o que acontece com o BDNF dentro do cérebro desse sujeito. Eu acho que seria também interessantíssimo, Júlia, alguém aí solicitar esse exame e acompanhar isso ao longo do tempo. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente faz na Corpus Lab e o metabolômico também permite fazer, que é inclusive esse flow, né, que eles dão, que é você ir medindo e tentar correlacionar variáveis diárias. Ele já tem hoje um processo de machine learning, né, que é, assim, exemplo, na Corpus Lab mostrou, Alessandro, o que foi no seu exame? Foi sugestivo de colesterol elevado? Não. Sugestivo de sobrecarga hepática? Hepatite, se não me engano, né? Ele veio um sugestivo de hepatite. Aí a máquina, como é um screen, ele fala assim, ó, sugestivo de hepatite. Sugiro o exame XYZ. Caso ele faça o exame, você chega lá, insere o exame na máquina, né? Ele interpreta que aqueles níveis são compatíveis com o exame XYZ. E a partir do momento que você refizer o teste, que é um teste não invasivo de 2 minutos, ele vai te falar, provavelmente seu exame deve estar nesse nível. E aí você vai refazer o diagnóstico específico. O metabolômico é exatamente a mesma coisa. Você vai fazendo avaliações absolutamente gerais, assim, né? Você não foca em uma para saber, não, quero descobrir essa, mas aí você vai inserindo, né, dentro dos programas opções de sazonalidade, de tempo, de tratar algo que esteja relacionado ao sujeito que não seja avaliado ali, para depois você correlacionar e tentar descobrir. Ele é mais uma capacidade, né, uma inteligência artificial para você descobrir algo novo que ainda não está no nosso controle e aí, a partir desse momento, você andar para frente. Isso que eu acho que é fabuloso, realmente, nessas máquinas mais novas, assim, né? Outra coisa, Breno, Miro, vocês que... A Júlia também, que acompanha muito atleta, que é amador, que acaba se machucando. Eu não tenho experiência nenhuma com atleta carnívoro, que só come carne. Dieta cetogênica eu vejo bastante aqui no Rio. E muitas vezes os pacientes dos nutricionistas acabam ingerindo menos caloria do que tem na prescrição e acabam culpando a dieta cetogênica, o nome em si. Eu me preocupo indo para o lado oposto hoje. O veganismo, pela questão da filosofia animal, filosofia até algumas religiões, questão ideológica, o veganismo cresceu muito, né? Vegetariano, vegano, de uma forma geral. E o que eu vejo, na grande maioria das vezes, claro que tem exceções, é sempre, maioria, mulheres que seguem essa prática e acabam aderindo a uma dieta restritiva. E eu peguei muita lesão em mulheres usando o veganismo, não é que é melhor ou pior. Eu não condeno a dieta. Agora, se você vai fazer um esporte de endurance, você tem o risco de quebrar é grande. Você ainda faz uma ingesta calórica baixa. Então, eu acho que esse alerta vale a pena a gente fazer, que mais na prática, simplificando, mais importante do que o nutriente, a gente tem que pensar na caloria, né, Miro? Inicialmente. Depois a gente vai no metaboloma, ajustando. Eu acho que quando você, como fisiologista, você precisa de uma carga calórica para esse atleta, amador ou profissional. Sim, e como o Breno falou, não me importa a fonte, eu preciso de energia. Entendeu? Eu acho que ele está certíssimo nesse raciocínio. Mas eu acho que a Júlia, ela saiu, ela também poderia contribuir com a visão. Ela está caindo toda hora. Júlia, você ouviu ou não? Acho que não, acho que ela perdeu. Eu acho que a internet dela está ruim. Depois a gente puxa. Uma coisa que eu percebo que é interessante, Gustavo, talvez pontuar, exemplo, o Alessandro é um cara, né, altamente focado, tem a modalidade dele, tem a programa, segue o programa, né, faz a ingestão de calorias provavelmente necessárias, assim vai. Quando a gente pega clientes, né, muitas vezes que passam no nosso consultório, né, de físio, de ortopedia, de tudo mais, é normal que eles tenham metas, a maioria delas são metas estéticas, né? Eu quero perder um pouco de peso aqui, um pouco de peso ali, mas gostam de seguir o programa de um atleta, mas não fazem exatamente o que os atletas fazem, né? E aí fazem uma restrição calórica absolutamente incompatível com a modalidade e jogam as intensidades lá para baixo. Então, assim,
independente do tipo de dieta, né, como você falou, eu acho que a restrição calórica, quando vem incompatível com a modalidade que você está realizando, é danosa em absoluta qualquer circunstância, entendeu? Viajando muito aqui agora, essa questão da funcionamento mitocondrial, melhorada dieta cetogênica. Será que a gente teria melhor resposta nesses atletas com dieta cetogênica ao uso, vamos supor, de um laser, de eletroestimulação, TK-terapia ou não? Eu não consigo ver uma resposta sistêmica de uma ferramenta dessas, entendeu? Voltando lá àquela loucura do ground theory, alguma coisa assim, eu acho que essas coisas sistêmicas podem responder um pouco mais, mas uma TK-terapia, um laser e tal, as respostas são locais, entendeu? Eu não consigo ver. Você até conseguiria uma atividade maior, né, o laser, muito mais até do que a TK-terapia, se você estivesse querendo um tecido que vai precisar ajustar aquele metabolismo. É um tecido local, é um tendão, é um pedaço do músculo que está lesionado e assim vai. Vamos supor o Alessandro, ele faz uma tendinite de Aquiles. Aí sim. Isso que eu estou querendo saber. Você acha que a resposta ao treinamento, quando esse funcionamento mitocondrial, teoricamente, melhor, responderia mais rápido a essa reabilitação? Não indo por conta da proteína que ele tem, mas por conta desse funcionamento mitocondrial? Local, assim, sem dúvida. Local. Porque a gente sabe, inclusive, o laser aumenta muito a microcirculação, então muda a atividade enzimática local. Então, isso tudo vai se tornar favorável, né? Mas, do ponto de vista sistêmico, não consigo ver realmente nada também que comprove. Eu já estou pensando em questão de lesão em atletas nesse perfil, entendeu? Porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca mudei meu tratamento baseado na dieta do paciente. Eu sempre pensei, ele tem uma lesão, ele precisa de uma ingesta proteica maior, como a gente conversou no outro debate sobre lesão muscular. Mas eu nunca pensei que a dieta dele pode responder melhor a um procedimento local, entendeu? Isso é uma dúvida que eu estou tirando com vocês. Uma coisa que eu percebo nesse tipo de dieta, né, assim, não pode nem chamar uma dieta hiperproteica, né, porque ela, característica geral não é assim, né, ela vem gordura e proteína numa dose mais ou menos ali, quase que ideal, digamos assim, né, para o mix que ele tem. O que acontece, que eu percebo é assim, a quebra que eles não têm nas provas, né, Alessandro, se eu estiver errado, qualquer momento, ele pode dar a sua experiência aí. A quebra que eles não têm nas provas, né, treinando, que é uma coisa para o triatleta, é o nosso maior medo, né? Eu também já participei um pouquinho de prova de triatlon. Cara, a gente treina 2 anos para fazer uma prova. Quando chega lá, tudo pode acontecer, mas a gente não aceita quebrar. A gente aceita perder a perna, né? A gente fala assim, eu chego no triatlon, no Ironman, no Ultraman, chego de gatinho, mas eu chego, entendeu? Não é esse o problema? Eu chego morto, arrastando, mas eu chego. Então, quebrar é pior do que lesionar para a gente, entendeu? Quando você está lá na prova. E aí, uma fase que eu acho que é muito crítica, e a gente consegue até avaliar com clareza, quando eles começam a perder peso, depois da perda de peso inicial, né, eles começam em alguns momentos a perder peso, talvez seja o que o Alessandro até citou agora, né, que ele está numa perda de peso. Não só a perda de peso, o problema é a desidratação. A partir do momento que ele começa a desidratar, vou falar do ponto de vista de lesões, ok? A gente tem uma sequência de alterações de resistência, que a gente tem uma viscoelasticidade dos nossos tecidos. Então, essa viscoelasticidade cai muito, na verdade. Então, a viscosidade do tecido aumenta, a elasticidade cai. E em modalidades onde, exemplo, corrida, que você trabalha, corrida de longa duração e longa distância, que você trabalha ângulos articulares muito baixos, né, ele não faz uma flexão de joelho super acentuada como um corredor de 100 metros. Ele não faz um movimento de quadril acentuado como ele é mais exigido numa bicicleta. Ele não faz um movimento da coluna como ele é exigido na natação. Então, ele está preso a uma modalidade onde não exige grandes movimentos articulares. Isso está comprovado hoje que grande parte da sobrecarga vai para as fáscias. Tá? Então, tem alguns estudos, inclusive, excessivamente curiosos, do meu ponto de vista, mostrando que quase que 15% do trabalho é muscular, o resto pode ser facial, tá? Em alguns pequenos movimentos desses. Imagina você, ao diminuir o grau de elasticidade de um tecido que tem uma importância tal dentro de uma prova, e aumentar o grau de viscosidade, que é o que faria ele poder exigir mais de uma titina, com uma viscosidade mais baixa do músculo. Então, isso é altamente preocupante. Eu acho que a hidratação, no meu ponto de vista, vendo como treinador ali, seria o ponto realmente que eu ficaria preocupadíssimo. Breno, baixo volume. Você estava na minha live ontem com a nutricionista do Alessandro, né? Você viu que foi minha primeira pergunta foi essa questão da hidratação com muita carne. Trazendo para a prática médica, a gente vê um paciente que tem gota, que o ácido úrico aumenta muito articular em estágio de desidratação. E é muito comum pós-churrasco,
gosta de comer camarão e as pessoas acham que é carne. O é da carne. Eu tenho uma questão para acrescentar nisso daí, só para botar um tempero nessa história. Nesse período de pandemia, muita gente confinada, inclusive atletas, tiveram que treinar dentro de casa, né? Então, se você pensar, por exemplo, em ciclista ou em jogador de futebol, e você pegar o instrumento de trabalho deles, né, que é, no caso do ciclista é uma sapatilha, que trabalha com clipe, né, de pedalagem, ou um jogador de futebol que trabalha com a chuteira, ambos têm um calçado que tem um assoalho extremamente rígido. Tá? Então, aí você analisa com a dieta que ele faz, treinando dentro de casa, usando um tênis, porque ele não tem condição de treinar no nível que treinaria se tivesse externo. Tá? Então, ele muda completamente o torque de exigência em tendão calcanear, na estrutura do arco plantar, todas as estruturas que dependem muito de tecido conjuntivo, né? A fáscia. Como é que essas estruturas vão responder? Porque ele, até em cima daquela outra conversa da live anterior, de quem é escravo e quem é senhor dessa história, o sujeito vai estar treinando, vai estar respondendo do ponto de vista cardiorrespiratório, mas não o nível de torque exigido nas estruturas. Quando ele vai para a rua e volta a treinar, ele volta a colocar a sapatilha, o jogador de futebol volta a colocar a chuteira e tem uma estrutura rígida. Tem gente que treina com estrutura, com calçado de fibra de carbono. Se não a sola toda, pelo menos uma parte dele por dentro. Como é que é a resposta dessas estruturas, em termos de torque de exigência, com uma mudança brusca, não do ponto de vista de nível de treinamento, mas de resposta segmentar a essa terceira lei de Newton, né? Ou seja, a resposta que o tecido dele vai ter que fazer é a estrutura que se coloca contra. Como é que é isso, Breno? O que você vê disso? Como é que você vê isso? Eu me preocupando com o atleta amador, que é diferente do cenário de vocês, todos os meus pacientes que são triatletas, corredores, eu tenho mandado treinar em casa antes de voltar com o tênis de prática. Vamos supor, correr. Se você está correndo na esteira, claro que não é igual à rua, mas procura nem que você pule um pouco de corda com o teu tênis para a questão dessa adaptação. Perfeito, perfeito. Mas isso ainda é muito diferente do que o ciclista, né, e do que o jogador de futebol. Mas o cara vai ficar dentro do condomínio treinando de chuteira. Pelo menos aqui meu cenário, aqui no Rio, a maioria dos ciclistas tem o rolo. Eles fazem o pedal com o ciclismo e com a sapatilha deles. Eles fazem. Pelo menos a minha amostragem, tá? Treinando indoor. Meu maior medo é o corredor nessa volta. Porque eles estão treinando corrida com ciclismo, aumentando o volume de ciclismo para conseguir matar. Alugou uma bicicleta de spinning, alugou alguma coisa, então está fazendo um treinamento intervalado desses de crossfit em casa, pulando corda, fazendo flexão de braço. O ciclista ele tem conseguido treinar no corpo, a grande maioria. Entendeu? Então, eu me preocupo menos nessa questão. O corredor me preocupa bastante o uso do tênis nessa volta que eles vão fazer. O jogador também. E aí, o que você acha, Breno? Alessandro, começa aí. Você ia falar? Voltando um pouco, a dieta carnívora ela é extremamente anti-inflamatória. Ela é extremamente anti-inflamatória e eu vi o resultado dela nas minhas 10 meias maratonas. Eu não sentia nada no dia seguinte, de madrugada para correr a próxima, para correr a próxima, para correr a próxima. Parecia que eu não tinha feito nada no dia anterior. A outra questão da hidratação, eu lembro, não sei, quando eu conheci o Altamiro, ele fez minha avaliação na Blood Planet. Lembra, Miro? Aí você chegou para mim e falou assim, você está desidratado. Eu, como assim desidratado? Eu me hidrato bem. Não, você está desidratado. Pelo um teste lá que você fez, eu não lembro qual. E isso ficou marcado na minha vida há muito tempo. E eu nunca fui um atleta desidratado na minha vida, em 20 anos aí, mais ou menos. Depois de eu conhecer o Miro aí, dele ter falado isso. Não, você tem que ingerir mais, porque você gasta muito, você tem que ingerir mais. E eu tomei a grande preocupação para esse desafio das 100 milhas, de fazer o teste de suor, acho que eu mandei para você, né, Breno? Se não me engano, e para a Lígia também. Eu esqueci, vou mandar para você, Miro.
E não sei se você viu, o Breno, lá a nota deles falando que eu fui o atleta que eles nunca avaliaram um atleta com tanta perda de sódio em todos os testes deles. Aí eu já mandei para o nutricionista, a gente vai ter que rever isso daí. Imagina fazer um isotônico especial. Cara desse. Imagina. E em relação ao impacto, o que eu percebo é assim, já existe para os corredores, é comum se fazer uma adaptação de terreno, né? Então, inclusive, quando você tem lesões, é comum que apareçam lesões assim na banda iliotibial, né? Naquela parte inferior, inclusive superior da banda iliotibial, crônico, aquele atrito crônico ali da banda com o osso vai incomodando, vai dando aquela ardida ali nos quilômetros finais ali dos treinos. Então, é normal que eles façam uma transição para até muitas vezes terreno de grama, né? Vai para grama um pouco, entendeu? O problema é que muitas vezes essa transição tem uma manutenção de volume, né? Sem uma compreensão clara do qual é a comparação de um volume no asfalto, né? Sei lá, de 20 no asfalto para 20 na grama. É cruel, né? Então, a mudança do trabalho é grande. Mas, por outro lado, as pessoas, por essa absorção de impacto maior, elas acabam se sentindo conforto. E aí performam bem, muitas vezes acabam trocando. Vários, né, Breno? Mostrando que nem esse atrito tão importante, né? Disseram que muitas vezes é o gesto motor, muitas vezes com fortalecimento complexo ali posto-lateral, isso você entende muito mais do que eu. Justamente... Baixa a velocidade do gesto também, a velocidade da corrida, muda toda a biomecânica, né? Você exige menos aquela flexão, a banda iliotibial é menos exigida, né? Mas é óbvio que um tênis com uma grama e tudo mais, o atrito também altera. E quanto mais devagar você corre, digamos assim, menos você tem um impacto retro, né, durante a corrida. Porque quando você vai em alta velocidade, é normal que você bata no chão, né, e você sinta o apoio, porque você está com as pernas mais afastadas, o calcanhar vai bater com força, você tem uma carga para trás. Quando você faz uma corrida mais lenta, você está mais vertical, então você tem muito menos atrito com o solo, né, muito menos impacto com o solo. Então a banda iliotibial precisa exigir muito menos, que seu desequilíbrio de quadril é muito reduzido. Então existe uma biomecânica associada à diminuição da velocidade, que muitas vezes já é uma compensação. Mas existe essa preocupação já, né, Miro, quando faz essa transição na corrida. Realmente, no pedal, é muito baixa, sabe? Eu não vejo realmente preocupação nesse nível. E é um dano. A gente percebe as pessoas sofrerem muito no pé, né? Uhum. O pé sofre muito, de fato, quando você começa a pedalar grande volume, quando você sai de uma bike de spin, pedalando no rolo e tal, quando você vai para a rua, o pé é muito exigido, de fato. Não sei se o Alessandro já sofreu um pouquinho o pé aí? Já, né? Sem dúvida. Entendeu? O pé paga um preço muito caro, entendeu? Nesse momento. E óbvio, né, que é o primeiro ponto que o pé... exemplo, em atletas de modalidade de bike, de corrida, os desequilíbrios ascendentes são clássicos, né? Então, qualquer desequilíbrio no pé vai gerar um desequilíbrio de quadril e aí sim você vai pagar. Os desequilíbrios descendentes muitas vezes ficam escondidos. Se o cara tiver um distúrbio de ATM, o Alessandro pode não saber. Mas se ele tiver um distúrbio de tornozelo, ele vai saber, entendeu? Uhum. Automaticamente, quando ele aumentar os volumes, ele vai pagar um preço. Se eu não estou errado, Alessandro, a primeira vez que a gente se encontrou aqui nos Estados Unidos, você me procurou que você estava com a lesão de tornozelo, não foi isso? Uma fascite plantar. Aí, viu? E tem uns 3 anos. E foi uma correção super simples, assim. Uhum. Sugeri umas modalidades de exercício para ele, né? Um RPG na parede, uma coisa assim. Cara. Ele, milagrosamente, melhorou. Milagre, exatamente. Ele tinha um desequilíbrio super bobo. Eu adoro quando ele fala isso, milagre. E hoje ele tem um desequilíbrio que foi medido, né, na Corpus Lab, que é um desequilíbrio de mobilidade na torácica, que é uma coisa que, sem dúvida, influencia essa postura dele e movimento para a corrida, que ele tem um pouco de pectus de pombo, né, aqui para cima, né, o peito dele é um pouco elevado. Isso altera aquela mecânica de alça de bomba e braço, alça de balde, braço de bomba da costela, que vai fazer com que ele não consiga, muitas vezes, assim, oxigenar bem as bases pulmonares. E para um corredor de alta performance como ele, e que vem de uma modalidade de bike, que ele é bom de bike também pra caramba, entendeu? Mantém essa postura para frente no clipe, né? A bike do triatlo é clipada, né? Você está sempre com o tronco inclinado. Você gera um encurtamento de abdominal grande, até porque o seu quadril está flexo, entendeu? Então o abdominal nunca está em extensão. Compensava um pouquinho com a natação, mas não é uma natação que exija tanto essa mobilidade. Então ele tem essa projeção do gradil costal para cima. Sem dúvida, se ele fizer um trabalho de ganho de mobilidade ali, ele ainda melhora a performance só por oxigenar melhor, só por conseguir, assim, fazer a dinâmica de baixa da pressão intrapulmonar maior, né? Porque quando você baixa mais a pressão ali, negativa mais, você consegue fazer uma troca melhor arteriovenosa. Então, o Matheus fez uma pergunta aqui que eu achei interessante.
E a relação da dieta com melhor cicatrização de um possível tecido lesionado? Tem relação de causa e efeito? Ou seja, quanto melhor a alimentação, melhor a cicatrização daquele tecido? Acho que isso é unânime aqui, né? Eu acho que tem que estar nutrido, sobretudo tem que estar nutrido. A baixa calórica também acho que é algo que vai pesar. Uhum. Eu acho que o Alessandro é um... Hidratado e nutrido, né? Eu acho que o Alessandro é um bom exemplo disso, porque ele fez as 10 provas, né? E de maneira nenhuma eu estou aqui defendendo o carnivorismo, qualquer coisa do tipo. Estou pegando exemplos que eu conheço bem ele aqui e vejo os relatos, quase dia a dia, quase que um motivador diário. Realmente, fazer 10 meia maratona um dia atrás do outro, um treino intensidade alta e falar que não ficou com dor muscular e faz as avaliações e está tudo zerado, é algo que surpreende um pouco, né? Óbvio, voltando. Cada um tem uma adaptação, uma treino, uma dieta absolutamente diferente. Então, se eu fizer a dieta dele, provavelmente eu não teria a mesma resposta, até porque eu sou um dependente de macarrão à noite para dormir bem. Então vai ser difícil tirar essa minha dependência, mas... Ficando, né? Qualquer processo nosso, a gente precisa de energia, e a energia vem da alimentação. Então, para o processo de cicatrização, regeneração tecidual, a fonte energética é fundamental. Então, a dieta é muito importante, né? Sim. A Adriana Tanuri perguntou aqui, uma excelente nutricionista aqui do Rio também, que atende um monte de lutador que eu atendo, perguntando se ele usa algum estimulante, cafeína, pré-prova, para a prova. Não, a minha cafeína é diária normal, mas pré-prova não. Mas você está fazendo que dosagem, Alessandro? É uma caneca, Mirão. O café, não, ele toma café. Você não me mandou o estudo que você fez com o Cameron? Com o Cameron. Estou esperando. Você falou que esqueci um monte de coisa, né? Então. Eu vou te mandar. Estou esperando. Mas é uma caneca pela manhã, uma caneca grande de café e só isso. Mas você antes da prova? Na prova você não faz uso? Não faço uso de café na prova, não, Miro. Nunca, acho que eu já fiz há muito tempo, mas... Não, na época da corrida de aventura você fazia. É isso. Mas agora não. Eu perdi a prática, eu nunca mais fiz, não. E fazendo um comentário do que o Breno falou, da mobilidade torácica, agora fazendo um comentário que é uma formação muito ruim nas residências de ortopedia, né? A gente não trata a patologia de coluna torácica, né? Endocefose de Sherman, né? Doença de Sherman. Então, a gente foca o quê? Doença lombar, doença cervical. É onde tem a curvatura, onde vai ter herniação e vai ter desequilíbrio. Então, quando eu comecei a tratar pessoas, eu nunca avaliava a coluna torácica. Tem espasmo muscular na coluna torácica, relaxante muscular. E quando eu comecei a treinar o levantamento de peso olímpico, porque eu tinha muita dor lombar por sequela do futebol de salão, eu comecei a fazer o LPO com o objetivo. Cara, eu opero em pé, com colete de chumbo, eu tenho que ganhar força vertical. Então, eu comecei a entrar na loucura do levantamento de peso olímpico e realmente minha dor melhorou muito. E eu tinha dificuldade de fazer levantamento de peso olímpico. Eu nunca fui no agachamento profundo, porque como cirurgião de quadril, eu sempre tive medo do impacto, né? Eu falei, não quero ir profundo. E eu achava que meu problema era a mobilidade de tornozelo. E não era. Quando o Breno me treinava desde os 17 anos, era aquela geração supino, costas, né? Tipo, ganho de massa muscular. Eu tinha uma diminuição de mobilidade de ombro e uma redução de mobilidade torácica importante. Depois dos treinamentos de grande mobilidade torácica que o treinador de LPO fez comigo, impressionante como melhorou minha técnica de agachamento, aumentou minha força. Um fator que eu sempre negligenciei, eu nunca olhei coluna torácica. A gente tem que compreender que o corpo funciona como um todo, né? A gente tem integridade, né? Que é a integridade de um tecido vai ajudar o outro a trabalhar dentro da possibilidade dele não exigir demais de um outro tecido. Então, isso é uma ciência da gineortopedia, entendeu, Breno? A gente estuda anatomia articular, tem problema, indicação cirúrgica. Qualquer residência de ortopedia hoje no SUS, com a fila que a gente tem hoje de cirurgia, é muito assim. Então, a gente sai sabendo diagnosticar uma doença articular, indicando tratamento cirúrgico. E, às vezes, essa conexão, se a gente não corre por fora, aprendendo com vocês, a gente fica com uma deficiência dessa na nossa formação. Em qualquer residência que eu já vi até hoje, ortopedia. Mas posso te dizer, eu acho que a deficiência não é absolutamente de vocês, da sua área, eu acho que é em todas as áreas, né? Sim. Eu acho que hoje a gente está ainda mais numa tendência de fazer as coisas muito rápido, muito imediatista, que é o resultado para ontem, né? E faz as avaliações super superficiais.
E todos esses métodos, quando você vai avaliar uma cadeia, né, um método mais global de mobilidade, é muito mais complexo até você buscar uma referência, né, porque você tem várias articulações envolvidas, vários sistemas envolvidos. Como é que você vai conseguir comprovar que a resposta, a causa e efeito foi para um? É difícil, né? São vários sistemas integrados. Então, é óbvio que quando você faz uma avaliação do Alessandro de mobilidade, percebe que todos os graus de mobilidade estão adequados e uma região está deficiente, e aí você trabalha essa região e ele sente a melhora, você só tinha uma coisa para trabalhar, né? Mas quando você tem mais de um ponto deficiente, é muito mais complicado. Eu compreendo que acho que a gente tem que aprimorar e fazer mais do que a gente está fazendo. Esse grau de discussão é muito importante. Eu acho que pegar a opinião dos outros que têm áreas diferentes é o que faz a gente poder crescer um pouquinho mais. Eu estava conversando com um colega meu ortopedista, né, Miro? E, cara, você vai fazer um webinar hoje, consultório de manhã, foi na São Vicente à tarde, você vai fazer um webinar à noite, você vai perder tempo. Eu falei, cara, para mim é uma aula particular. Eu sento lá, eu tenho aula particular. Eu não preciso não preciso estudar movimento, sair daqui ainda falo com o pessoal lá, com o Tarcísio, com o Lund, no grupo sobre treinamento. Eu acabo que eu tenho aulas particulares através do YouTube, do WhatsApp, do Telegram, entendeu? Eu acho que quem não aproveita essa tecnologia hoje em dia, essa fonte de informação buscando referência, eu acho que está muito para trás. A gente ganha muito conhecimento sabendo a fonte certa, né? Ô, Breno, o uso do Kinel para as provas de endurance também, você podia falar sobre as provas de endurance e a prevenção de lesões também, né? O Kinel, eu posso citar... Que eu uso também aqui, tenho prazer de usar. Claro. Eu posso citar mais ou menos o que é a do excêntrico, aí você cita o resultado, que acho que é uma dobradinha interessante, né? O Alessandro já usa... É uma vez por semana, Alessandro? Né? Aos sábados, uma vez. Uhum. Ele usa uma vez por semana um treinamento excêntrico, né? Então, de fato, com carga excêntrica, que até uma conversa que a gente teve, né, Gustavo? Você me passou um estudo e, inclusive, hoje também conversando com um americano que trabalha muito com excêntrico, ele estava vindo com algumas observações sobre os resultados e que muitas vezes surpreendem. A análise que tem sido feita hoje é assim, né? Eles falam do excêntrico como uma fase excêntrica do movimento e acreditam que só por fazer a fase excêntrica tem resultado. Absolutamente não é, né? Você tem que botar a carga apropriada para aquela força. Então, Alessandro, a gente fez as avaliações da força excêntrica dele para agachamento, cadeira extensora, uma extensão horizontal dos ombros, né, que é uma parecida ao movimento dele da natação, abdominal e qual mais, Alessandro? Foram 4? Não, foram 4. Foram 4. E aí definimos carga concêntrica e excêntrica e a gente fez a prescrição de treinamento com carga diferenciada concêntrica e excêntrica nas duas fases. E ele faz uma vez por semana. Primeiro, como é que você ficou no começo, Alessandro? Primeiros treinos, como é que foram? É bem diferente, né? Não, mas teve dor muscular? Não teve? Dor muscular, eu não andava no outro dia. É muito diferente. A resposta muscular ela é totalmente diferente se você for para uma sala de musculação. Isso que eu percebi. Né? E hoje você continua fazendo, né? Agora já tem bastante tempo de treino. Você percebe que gerou algum resultado no seu esporte, mesmo endurance? Sem dúvida nenhuma, principalmente na corrida. Como a gente já comentou, a corrida ela melhora drasticamente a corrida. Tanto que, voltando ao Mundial do ano passado, que eu estava treinando mais, né, Breno, acho que duas vezes na semana, se não me engano, na Kinel, eu abaixei meu tempo na dupla maratona em quase 2 horas. Isso é muita coisa. Abaixou em 2 horas. É muita coisa isso, por uma dupla maratona é muita coisa. Pô, salvei 2 horas do seu dia, então. Salvou. Deu para ver o pôr do sol. Mas a resposta de excêntrico ainda é curiosa, porque a força excêntrica é praticamente o dobro, né? A nossa capacidade excêntrica de força é quase o dobro da concêntrica. Quando a gente trabalha com esse maquinário contra a gravidade, né, halter tradicional, imagina, se você desloca, 50 quilos para cima, você tem uma ação gravitacional que vai fazer aqueles 50 virarem 60, 65. Para baixo, você vai ter que diminuir dos 50 aqueles mesmos 15 que você somou para ir para cima. Então, se sua carga concêntrica era 65 para subir, você teria que botar quase 130 para descer, né? Mas aí você bota 35, 40. Então, você trabalha força na subida e endurance na descida. Aí o músculo fica um pouco bagunçado para compreender para onde ele vai evoluir, entendeu? Essa é a grande falha, inclusive, né? A grande, digamos assim,
decepção do treinamento tradicional, com os pesos tradicionais, que você depende do que vem de resultado do concêntrico. Você não consegue obter nenhum resultado do que vem de excêntrico. Mas por realizar a fase, né, digamos assim, cinematicamente a fase excêntrica, muitas vezes a gente vê relatos falando assim, o excêntrico deu resultado. Não foi pelo excêntrico. Se não botou carga diferenciada, não foi pelo excêntrico. Breno, você está sem áudio de novo, Altamiro. Complementando aqui, o Tarcísio, né, que aqui no Rio, para mim, é o que mais me salva do treinamento excêntrico quando meus pacientes precisam. Breno, alguma novidade por aí de progressão segura, nível percentual de exigência agonista, antagonista, falando de excêntrico? Na verdade, assim, a gente tem um banco de dados bastante substancial já hoje, né, que a gente tenta comparar nos nossos atletas e dividindo de grupos. E tem até uma parceria com várias clínicas que conseguem passar para a gente dados para a gente tentar chegar no panorama mais real, né? Estudos que avaliaram com velocidade constante, né, que é o isocinético, tem estudo mostrando que a gente tem até 3 vezes a força excêntrica em relação à concêntrica, quando você trabalha com velocidade constante. Quando a velocidade é variada, a gente já tem coisa mostrando 200%, 240% maior a força excêntrica em relação à concêntrica. Então, essa é uma relação concêntrico e excêntrico, né? Que é, do meu ponto de vista, muito mais importante quando a gente está relacionando a lesão do que a agonista-antagonista. Agonista-antagonista depende do gestual motor que a pessoa é exigida. E tem muito mais relação de velocidade e de tempo de ativação, entendeu? Porque não obrigatoriamente um músculo agonista vai estar fazendo um movimento, ele está pensando no movimento contra a força do agonista. Ele está fazendo uma contração, mas ele não quer ir contra o outro, obrigatoriamente. Porque se ele for contra o outro, você vai estar competindo, né? 2 músculos dentro do mesmo corpo, absolutamente competindo para um gesto motor. Isso não é muito comum, tá? Essa co-contração não é algo muito comum no gesto motor. Então, eles dependem mais de um tempo de ativação, né, do momento certo de ativação, e de uma velocidade. A velocidade, sim, tem que ser proporcional de um lado ao outro. Quero dizer, se um quadríceps está fazendo a extensão do joelho, o posterior de coxa tem que permitir aquela velocidade com a menor resistência possível para que o quadríceps tenha sua maior possibilidade de produção de força ou torque. Se ele gerar resistência, né, numa velocidade mais baixa, ele vai diminuir a capacidade funcional do quadríceps. Então, a relação agonista-antagonista está muito mais relacionada à velocidade do que à carga. Breno, e tirar uma dúvida com você agora em relação a pré- e pós-operatório, tá? O Altamiro ia falar alguma coisa ali. A gente acabou... Quando você estava falando do concêntrico e excêntrico, e as pessoas, na maioria das vezes, só conhecem as máquinas convencionais, eu ia fazer uma analogia para facilitar o entendimento das pessoas, que se a gente trabalhasse, por exemplo, numa montadora e a gente dividisse nós 4 aqui em 2 equipes, uma equipe trabalhando para melhorar a potência do motor e, no caso, seria eu e você trabalhando potência do motor e o Asmar e o Alessandro trabalhando nos mecanismos de frenagem desse veículo, né? O que a gente faz hoje na musculação é privilegiar o trabalho de quem planeja e quem coloca potência no motor sem valorizar o trabalho dos que atuam na área da frenagem, da segurança do automóvel. Então, o que acontece é que você vai dando potência no motor, no caso da concêntrica, e aí você não tem capacidade de frear a capacidade que você acaba atingindo. Então, a gente precisa realmente levar isso que o Breno já fala há muito tempo a sério, e você não precisa ter um quinel para fazer isso, né? Você precisa ter boa vontade e criatividade para montar uma série de treinamento que permita colocar mais carga na excêntrica do que na concêntrica, se a gente entender física, como ele colocou aqui de uma maneira tão simplificada. E aí, o excêntrico, dentro das modalidades do triatlon, mais que sofra, né, a gente vê claramente a resposta, né? A corrida tem uma carga excêntrica por natureza, né? Porque você impacta o pé no chão, você tem uma resposta excêntrica. A bicicleta, você praticamente não tem carga excêntrica. A natação, você praticamente não tem carga excêntrica. Em qual das 3 modalidades você fica dolorido depois que você aumenta o volume? Vem sempre, né? Você sente dor na hora na coxa enquanto você está no pedal, mas aquela dor muscular do treinamento vem sempre da corrida, né? Se aumenta 5 km no volume de corrida, a dor muscular vem, que é uma beleza, entendeu? Você sente a coxa te matando no dia seguinte. Se aumenta 30 km na bike, você fica cansado na hora, mas você não tem dor muscular.
Então, o excêntrico realmente ainda é digamos assim, um iceberg que está aparecendo cada dia, entendeu? Eu ainda vejo os estudos hoje apelando muito para o marketing. Eles utilizam o termo excêntrico para buscar patrocínios e grants, mas eles não medem o excêntrico, eles não mostram resultados efetivamente do excêntrico. Então, quando você lê a metodologia, se você não for ler só o resultado, quando você lê a metodologia, você fala, esse estudo não falou absolutamente de excêntrico. Então, guarda na gaveta do concêntrico e... Não vou nem citar o nome, é uma fisioterapeuta de renome internacional, né, Breno? Eu te mandei o post e eu tive um senso crítico de uma área que não é minha por questões que você me ensinou. E uma pessoa que é, assim, uma referência aqui, eu vejo todo mundo replicando e postando um artigo onde não tinha essa atuação de carga excêntrica, né? Como usar carga excêntrica. Mas, infelizmente, Osmar, eu não culpo nem o profissional que está lendo. Óbvio que a gente pode ter mais critério na leitura, mas eu acho que a malícia, né, de quem está publicando, e se ele escrever hoje e colocar ali assim, treinamento concêntrico gerou resultado, não consegue nenhuma publicação, não sai na pior revista. Mas o cara fala que treinamento excêntrico deu aquele resultado todo, o cara é famoso, sai, ganha grant e ganha dinheiro. Aí ele bota excêntrico. Não quer dizer que ele não fez o excêntrico durante o exercício. O sujeito se abaixou e se levantou, né? Com 10 quilos. Ele se abaixou, fez um concêntrico, levantou, fez excêntrico. Pronto, assim, né? E pegando exemplos. Tá ali, ele fez os dois. Qual que é o resultado? Absolutamente concêntrico, porque o excêntrico ele não fez nem sobrecarga fundamental para poder gerar algum resultado. Sim, o próprio Alessandro deu um depoimento hoje, assim, o cara faz 3, 4 maratonas por semana, e quando fez o treinamento excêntrico, ele falou assim, não sinto dor muscular, né, os marcadores pró-inflamatórios são baixíssimos, e aí o cara faz algumas sessões no Kinel e sai moído. Ele dor muscular. O maior exemplo está aí, ele mesmo fez o relato aí sem a gente... Eu posso citar uma coisa que foi interessante, o Altamiro falou e a gente acabou passando. Quando a gente está nesse período, sobretudo de quarentena, né? Vejo, se eu puder comparar um pouco os Estados Unidos, e, inclusive a gente fez algumas visitas aqui ao Centro Olímpico Americano, eles têm uma sala só disso, só para equilibrar. Quando você treina indoor, você treina normalmente em lugares que são refrigerados e a umidade é absolutamente inferior à que você treina outdoor. Então, é normal que o grau de desidratação seja muito diferente, né? Porque você está treinando num lugar que tem ar-condicionado o dia inteiro ligando, funcionando, você está sobre uma umidade de 45% praticamente, entendeu? 50%. Você, Alessandro, sai aqui na Flórida para correr de manhã, você tem uma umidade de 85% a 90%. Isso. Perfeito. Entendeu? Então, seu controle térmico é absolutamente diferente. Se você passar um mês treinando indoor, né, num ambiente como a tua casa, né, imagina que seja o dia inteiro fechado com ar-condicionado ligado, que é o nosso padrão americano, você vai treinar seu corpo para uma condição de temperatura, né, que chamaríamos lá, temperatura, umidade e pressão, absolutamente diferente do que você está fora. Eu vejo a umidade como algo que a gente ainda não dá atenção quando você treina do indoor para o outdoor e que a gente deveria dar um pouco mais de atenção. Então, nessa adaptação de Covid, eu vejo a umidade como um critério fundamental. Muito bem. No Centro Olímpico Americano, eles têm uma sala de controle de temperatura e umidade. Então, é uma sala grande, tá? Então, você tem, sei lá, 5, 10 esteiras, 10 bikes, realmente um volume grande, e eles mostram do lado de fora um monitor com umidade e pressão de acordo com o lugar onde vai ser a prova. Então, eles adaptam aquilo, o sujeito vai correr, ele bota lá no computador umidade e pressão do lugar que o cara vai correr e, pum, manda o cara para lá, entendeu? Ele treina aqueles últimos dias, eles fazem exatamente a adaptação. Se quiser captar mais oxigênio, menos oxigênio, muda a pressão e assim vai. Mas, então, eu vejo que esse parâmetro para o controle de umidade é algo que impacta muito nos ambientes que tem ar-condicionado ligado o dia inteiro. Se não controlar a umidade, você vai adaptar o sujeito a uma condição que ele não está né? próximo à real. Nós aqui, né, que vivemos na Flórida, pagamos um preço caro de treinar na umidade, né? Que a umidade aqui é altíssima. Então, a gente sabe como é isso. Nesse teste que eu fiz, Osmar, e Breno e Altamiro, eu saí às 9 e a umidade estava 60 e pouco, quase 70. E no final, minha frequência cardíaca lá em cima, o pace, mantive o pace, frequência cardíaca lá em cima, mas a umidade é 88% quase. 88 é... Quebra o caboclo. Quebra o caboclo. E aí você treina indoor nas últimas 4 semanas e vai para o Havaí fazer a prova do Ironman lá. Não o vento contra, temperatura de 39, umidade de 95.
É quase que uma chuva lava em cima de você. Lava vindo em cima de você. Lava do lado. Desculpa, Asmar, vamos lá. Uma dúvida em relação à cirurgia, tá? Trazendo para a galera que médico está vendo. A gente pega pré-operatório, a pessoa faz uma lesão de ligamento cruzado, uma lesão meniscal. É muito comum esse paciente, mesmo não estando com muita dor, demorando para operar, fazer uma atividade de quadríceps, né? A gente vê isso muito na prática. Você acha que esses pacientes fazer um quiné, um treinamento excêntrico, pode beneficiar para o pós-operatório imediato ou não? Pré-cirurgia, que você diz? Pré-cirurgia. Não vejo nada que vá fazer diferença, não. Bem honestamente. Não, né? Eu acho que a nossa preocupação pré-cirúrgica seria um pouco diferente, né? Preparar o cara para a cirurgia, mas diminuir o processo inflamatório, diminuir edema, para que a cirurgia ocorra de maneira... Né, assim. Eu estou falando daqueles pacientes que demoram a operar. Muitas vezes é o cara executivo que não pode parar para operar, ele não está num quadro de sinal inflamatório. Ele está com a lesão ali, não podendo fazer as atividades dele. Mas também não fazendo atividade, ele acaba entrando principalmente na atividade muito de quadríceps, a gente vê. Entendeu? Nesse sentido, você não tem processo inflamatório. Vou te dar um exemplo, talvez possa ser interessante. Tem uma linha de estudos muito sólidas, assim, mostrando que o ligamento cruzado anterior ele tem uma relação direta com a musculatura posterior de coxa em relação ao tempo de latência. Porque como você vai fazer um deslocamento anterior da tíbia, né, e o posterior de coxa vai ter que entrar para reagir a isso, você tem receptores nesse cruzado anterior que vão detectar esse aumento de tensão e tem que contrair o posterior para poder prevenir esse... É um equilíbrio entre amigos ali, né? Você vai romper, então a musculatura pode ajudar. Então, esse tempo de latência aumentado vai fazer com que você tenha um deslocamento anterior maior da tíbia, que já é um pré-aviso de uma possível lesão, entendeu? Você vai perder tempo para fazer essa correção. Então, quando você já tem um rompimento de um ligamento desse, você está já no processo esperando a cirurgia, muitos desses mecanorreceptores, eles estão em total ausência, né? Você tem um desequilíbrio muito grande. Então, submeter o sujeito nessa fase a um treinamento excêntrico, que é um treinamento que exige muito comprovadamente hoje, do cerebelo trabalha muito mais do que o córtex, né? Comparativamente, você tem quase que 40% a mais de trabalho do cerebelo em relação ao trabalho do córtex previsto com uma contração concêntrica primária. Eu não acho que você precisa, né, submeter o sujeito a um grau de exigência desse. Não acho que vai fazer grande diferença. Eu acho que o ponto de vista de coordenação, entendeu, é muito mais preocupante do que um ponto de vista de ganho de força excêntrico. Entendi. O excêntrico exige uma preparação, tá? E comprovadamente o ganho neurológico acontece primeiro do que o ganho, assim, digamos assim, incremento de fibra e tudo mais. Tanto que se você comparar o incremento de força, né, um sujeito já treinado na força concêntrica, ele ali, ao final de um ano, ele consegue um incremento de 10% na força e tal, dependendo do estágio prévio dele. Um sujeito, inclusive treinado no concêntrico, que é um atleta, que a gente pega vários atletas, em 5 a 6 sessões, eles têm quase 50% de ganho de força excêntrica. E é óbvio que você não vê um músculo crescer 50% naquele período, mas você vê uma atividade dele em 50% maior. Então, é grande componente neural. Então, componente neural, todos os neuroreceptores, ali, os mecanorreceptores alterados, eu acho que não é uma fase ideal para você implementar um excêntrico. Para a gente, eu acho que a gente pode entrar no último tema, que é uma pergunta aqui para não se estender muito, já tem 1h15, que eu acho que o Miro seria o principal aqui para responder sobre isso, a experiência dele com o futebol, e a gente pode usar até o caso do Alessandro como base. Quais critérios utilizam para a identificação do overreacting funcional e não funcional? Saudações. Quem fez essa pergunta? Tiago Guimarães. Não tenho a menor ideia. Eu imagino que overreacting deve ser uma restrição energética relativa, aqueles sinais, né? Porque eu já vi pessoas falando isso, eu ia falar, eu não uso essa nomenclatura. A gente tem sinais clínicos quando a gente pensa em restrição energética relativa ao esporte, né? Que são os sinais de irritabilidade, sintomas gastrointestinais, diminuição de imunidade, insônia, aqueles são diversos parâmetros que a gente tem na literatura. Pensando nessa questão de o antigo overtraining, que atualmente é falado de restrição energética relativa, tem algum teste laboratorial que vocês usem em campo, Miro? Para o quê, Gustavo? Para o sintoma de overtraining, vamos supor, esses sinais clínicos que a gente tem. O diagnóstico é clínico.
Vocês usam alguma coisa desse marcador ou não? Cara, no futebol, ultimamente, eu não vinha utilizando, exceto o salto. A gente usava o salto como parâmetro para sobrecarga do treinamento, que a gente faz salto, é uma rotina de alguns clubes no Brasil e alguns no exterior. O sujeito, ao chegar no treinamento, ele faz uma sequência de 3 saltos, o CMJ, né? Count Movement. Uhum. E aí a gente vai comparando esse salto com saltos anteriores e verificando as pequenas variações no salto em si. Uhum. Então, toda vez que há uma queda na performance dele no salto, a gente sinaliza para a comissão técnica que tem alguma coisa errada na resposta neuromuscular. Uhum. A gente não consegue identificar quem é o agente causal, né? Qual é a etiologia daquela alteração. Pode ter sido uma noite mal dormida, pode ser uma sobrecarga muscular, pode ser ausência de substrato. Embora ele esteja chegando para treinar, né, ele não tenha treinado nada ainda, e a gente imagina que ele está vindo descansado, a gente concentra muito mais a nossa atenção nessa resposta em relação a uma fadiga neuromuscular. Mas, assim, bioquimicamente, você teria que fazer uma coleta diária. Isso é inviável. Você dosar cortisol, não é viável você fazer isso todos os dias para você ficar modulando o treinamento. Então, a gente usa a rotina de salto como um parâmetro para isso. Alguns médicos do esporte aqui no Rio, atleta de endurance, têm usado a relação cortisol-testosterona. Não sei o que vocês acham disso. Não, eu acho legal, mas vai fazer ela como? Todos os dias? Porque isso hoje ainda... A gente fez um experimento no São Paulo, no final do ano passado, em parceria com Albert Einstein, que a gente ia colher saliva diária. A gente fez isso durante 15 dias para poder validar um equipamento, tá? Em que o sujeito, através do uso de um swab, né? Uma coleta de um cotonete com um swab para você poder jogar a saliva do cara ali dentro e levar para análise. Mas isso é caro demais ainda, tá? E você não tem condição de fazer, nem num time de futebol, com um recurso, um grande clube no Brasil, que dirá para um atleta amador. Não é uma coisa viável para você fazer. Você vai colher sangue todo dia para fazer laboratorial de cortisol? Não cabe, não tem. A gente tem que buscar alguma coisa mais simples. Eu dei uma lidinha no YouTube aqui, se eu puder. Eu também ia procurar, mas vamos lá, você já fez, rápido. Não, então, eu vi a pergunta aqui dele. É overreaching, né? De forma geral, é alteração de performance que vem acontecendo quando passa o período, né? Quando passa a temporada. O que se fazia, pelo menos no triatlo, na natação, é o que a gente chama de polimento, né? Você vai fazendo um treino, aumentando o volume, até você atingir volumes muito próximos ao que você gostaria de estar fazendo, né? E aí, quando chega naquele período final ali, que em tese você estaria tendo perda de performance, alteração, risco de lesão aumentado e tal, você faz um polimento. E muitas vezes a gente se preocupa um pouquinho mais com a mecânica motora, né? Que é uma coisa um pouco contraditória, né? Você exaure o máximo que você puder de reserva do sujeito e no final você vai se preocupar com a mecânica motora. Depois de você já ter passado por uma temporada enorme de treinamento, né? Eu vi o overreaching. Tapering? É o taping, eu li o overreaching aqui, se não me engano. Foi a pergunta ali, né, o Gustavo? Foi. E entrou aqui, ó, não sei se vocês conhecem como a Júlia sai. Gustavão, conhece Gustavão? É, claro, óbvio. Claro que sim. Aí, ó, mais um irmão. A gente discutiu até sobre esse tema, até foi com ele. Fala, Miro. Fala, Gustavo. Prazer, meu camarada. Prazer. Discussão na Red Bull sobre o tema, essa questão muito da restrição energética relativa, tudo, e o Gustavão e o Leonardo Mata fizeram um bate-bola lá naquele artigo, né, Gustavão? Que um questionário simples para você identificar no atleta amador essa questão dessa sobrecarga de restrição energética relativa. Relaciona sono, cansaço. O som está muito ruim. Tá ruim teu som? Então tá ruim. Você volta ali. Porque a gente debateu sobre isso, que é muito comum no CrossFit, né? As pessoas acabam treinando num volume de treino muito grande, acabam fazendo muito doping, fazendo aquela questão e acabam não se preocupando tanto com a ingesta calórica, muito mais com o uso de substância.
Então, o Leonardo Mato e o Gustavo fizeram um bate-bola de um artigo que eu não sei aqui agora, mostrando que um questionário que você faz para ver em relação a essa restrição energética relativa, em relação para tipo um questionário quando você vai treinar no dia. Um ponto de vista que eu considero interessante é que, assim, se fala muito de overtraining, né? Então, quando seu excesso de treinamento, quando você está em excesso de treinamento, treinando mais do que seu corpo consegue. E na verdade, quando a gente está, exemplo, treinando como Alessandro para um Ultraman, uma maratona, inclusive no futebol, você é colocado em overtraining várias vezes durante seu treino, né? Seu ciclo de 6 meses, 1 ano, você é colocado várias vezes em overtraining. E é o momento que você ajusta a sua alimentação e aí você consegue performar melhor e volta a incrementar treinamento, incrementar volume. E aí você treina até o momento que você entra em overtraining de novo. Você tem sinalização para você estar próximo do overtraining. E aí você ajusta a alimentação de novo, né? E você vai esperando sinais ou sintomas para você poder ajustar. O que acontece com os não atletas é que muitas vezes a progressão do treinamento a progressão da dieta não acompanha a progressão do treinamento. Porque o treinamento, você sobe hoje na esteira, você corre bem 10, aí amanhã você está disponível, vai lá correr, estou muito bem, cara, vou correr 12, entendeu? Aí corre 12. Mas por esses 12 você não muda, né? Você gastou ali 150, 200 calorias a mais, mas você não muda em 200 calorias a sua alimentação, né? Para quem está fazendo uma dieta altamente, né, controlada, que você quer. Então hoje, quando a gente busca um equilíbrio da composição corporal, que é algo que exige uma dieta altamente controlada, né, muito compatível com o que você está fazendo de exercício e tudo mais, muitas vezes você peca nesses detalhes, a gente trouxe, digamos assim, uma patologia do atleta para o não atleta, né? Você trouxe um overtraining para o público que absolutamente não precisaria estar em overtraining. Uma preocupação que há 30 anos era só do atleta, estou treinando muito, não estou conseguindo suprir, hoje é de todo mundo que quer busca da estética corporal, uma silhueta melhorada. Então, eu vejo uma lacuna aí, né, nesse ajuste. Por isso esse contato é super importante, né? Quem está prescrevendo, ter contato com quem está no treinamento, ter contato com quem está prescrevendo a nutrição e poder interagir para poder falar, é a hora de aumentar, está performando melhor, então aumenta aí do seu lado também, parceiro, entendeu? Não, agora é hora de diminuir, então diminui aí também. Gente, eu acho que já... né? 1h22. Essa foi a primeira vez que a gente usou essa plataforma. E uma coisa, Branca, que a gente vai ter que fazer depois para o pessoal. Quando eu criei o link, que a gente dava para o Zoom, para outra plataforma, quando a gente difundia o link, as pessoas clicavam, já vinham para a live. Um monte de pessoas me mandou aqui mensagem no WhatsApp que estão clicando no link, está indo para uma tela preta. Porque nesse sistema não usa o link que a gente enviou. Teria que ter entrado no canal, não dificultado. Então, a gente... Depois de difundir isso que o pessoal não viu ao vivo, mas vai ficar gravado. Mas aí a gente perdeu a interação da pergunta das pessoas, porque quem entrou aqui, quem quis realmente entrar aqui, entrou, que procurou. Porque quem clicou no link e iria direto... Não chegou. Não chegou. Aí a gente salva o link e espalha, o pessoal vê depois. Só fica ruim para responder as perguntas. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu quero, como sempre, agradecer aí, que eu acho um super prazer poder estar no grupo heterogêneo de profissões e hoje ter o Carnívoro junto aí, eu acho que sempre agrega, trazer um pouco dessa experiência, então realmente obrigado e sempre pela presença, estou sempre um prazer. Obrigado por mais uma particular para vocês. Obrigado também pela oportunidade e nos vemos na próxima aí. Tá ótimo. Um abraço, gente. Abraço a todos, tchau, tchau. Gente, tchau.